começou há milhares de anos, quando a diminuição no volume d'água em rios como Paraíba do Sul causou o acúmulo de sedimentos no litoral norte fluminense. A antiga foz, aos poucos, se transformou em cordões arenosos, abrigando diversas comunidades de plantas e animais, em um verdadeiro mosaico de ecossistemas. O cenário interessou um grupo de cientistas que decidiu estudar as lagoas costeiras. Os estudos ganharam visibilidade e os cientistas uma nova casa, o Núcleo de Pesquisas Ecológicas de Macaé. Neste programa, vamos saber um pouco mais sobre o NUPEM e entender como funciona esse tal mosaico de ecossistemas. As primeiras pesquisas realizadas na região entre Macaé e Quissamã foram coordenadas pelo professor Francisco Esteves no início da década de 80 e tinham como principal objetivo o estudo das lagoas costeiras do norte fluminense. Nas férias, eu vinha com os alunos, estagiários, pós-graduandos para Macaé e nós acampávamos às margens das lagoas e desenvolvíamos pesquisas pioneiras sobre esses ambientes até então totalmente desconhecidos do ponto de vista científico. Aqui nós acampávamos e víamos que essa área aqui em frente, que era um galpão de depósito de ração de bois, era muito pouco utilizada. Aí que nós procuramos a prefeitura que nos cedeu esses 2 galpões. E a Petrobras, através de um convênio com a UFRJ, chamado Ecolagoas, que corresponde ao estudo ecológico das lagoas costeiras do norte fluminense, viabilizou recursos para construir o que nós pretendíamos transformar no futuro NUPEM. Com a criação dessas estruturas muito simples, mas essas estruturas foram suficientes para atrair novos pesquisadores. E com isso, grande número de pesquisas começaram a ser realizadas aqui na região. O resultado foi a criação do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, em 98, um laboratório natural dos pesquisadores da UFRJ. Em 2002, o NUPEM ganhou uma nova sede. Localizado em uma área total de 11 mil metros quadrados, o novo prédio conta com salas de aula, laboratórios, alojamentos e quartos, além de outras instalações. Com a nova casa, surgem novos planos, como a incorporação do componente socioeconômico nas pesquisas ambientais e ecológicas. O que é isso? O rio que não pode mais tomar banho, a lagoa que não pode mais usar água para tomar banho, para lazer, para irrigação, a praia que está poluída, enfim, a Mata Atlântica que está sendo na serra devastada, o solo erodido, sendo carreado para o rio Macaé, assoreando o rio Macaé, tudo isso é consequência do grande crescimento da população. O despertar da consciência ecológica sempre foi uma preocupação do NUPEM. Por isso, o núcleo começou a repassar os resultados das pesquisas à comunidade, através de programas de educação ambiental. Nós escolhemos como membro desse programa os professores do 1º e 2º grau, do ensino fundamental e ensino médio da região. E nós oferecemos cursos em número de 4 a 6 por ano, que visam passar para esses professores os conhecimentos que nós estamos obtendo. Outro programa que a gente faz aqui muito bem sucedido, chama-se Ecossistemas, uma sala de aula, onde a gente leva as crianças para a Restinga, para a Mata Atlântica, para o Manguezal, para as lagoas. Esse programa visa chamar a atenção para as crianças da importância deles viverem num ambiente como esse, que tem tantos ecossistemas e que eles oferecem tantas qualidades de vida para eles e que cabe a nós mantermos essa qualidade de vida através da preservação ambiental. Já participaram do programa cerca de 1.300 professores, além das quase 12 mil crianças de diferentes regiões do estado. A gente só valoriza, só preserva aquilo que a gente conhece. Então nós temos que conhecer o ecossistema, valorizar e depois, na terceira etapa, preservar. Jurubatiba vem de jiribá, que significa palmeira ou coqueiro segundo os nativos da região norte fluminense. E tiba quer dizer abundância. O Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba fica localizado nos municípios de Macaé, Carapebus e Quissamã, que ocupa uma área de quase 15 mil hectares. Vamos saber um pouco mais sobre a Restinga na matéria a seguir. Restinga é o nome dado à área de planícies arenosas localizadas na região costeira do país. Por se tratar de um ambiente novo e de colonização recente, boa parte das espécies que habitam a região existe em outros ambientes, como a Caatinga, o Cerrado e a Mata Atlântica. Quem vai nos falar um pouco mais sobre a Restinga Norte Fluminense é o professor de Biologia da UFRJ, Vinícius Farjala. Fala, Vinícius! Essa daqui é a juruba, ou o guriri.
Foi essa plantinha aqui que deu o nome a essa restinga, né? Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba. Jurubatiba significa muita juruba, né? Que seria muita dessa plantinha aqui. Outra celebridade da Restinga de Jurubatiba é a Mecistомela marginata. Nome difícil? Então vamos tentar de novo. Que tal o besouro do coqueiro? Ah, agora ficou mais fácil. A principal característica dele, além de ser muito namorador, é que ele passa a vida toda morando no guriri. A palmeira é ao mesmo tempo casa e alimento. Outra característica deste Dom Juan é o mecanismo de defesa contra os predadores. Quando ele acha que está em perigo, quando ele está sendo atacado, a forma que ele tem para defender é vomitar, né? Ele regurgita, isso daqui é uma coisa meio repugnante. Então qualquer predador que esteja indo predar esse besourinho já evita, vai embora. Mas nada de usar essa técnica no romance. Então vamos deixá-los a sós e procurar outros animais. Se a gente for bem devagarinho, essa hora ainda dá para ver lagartos. E eis que surge o lagarto. Na Restinga, os animais costumam ser arredios, mas esse não é o caso das corujas. Essa é a coruja buraqueira. Ela tem esse nome porque, ao contrário da maioria das aves, né, ela cava um buraco no solo. Mas apesar de viver em lugares sossegados, esse casal aí de tímido não tem nada. Quando a fêmea resolve ficar sozinha, logo surge o macho querendo ser o centro das atenções. A coruja buraqueira possui visão e audição privilegiadas, o que a torna uma ótima caçadora. O cardápio inclui insetos e pequenos mamíferos. Certeira, ela enxerga quase 100 vezes melhor que o ser humano. Apesar da água aparentemente abundante, a Restinga é um ambiente seco. As plantas crescem em cima da areia e a grande dificuldade é conseguir armazenar a água. Para germinar em um solo tão difícil, as plantas precisam buscar soluções. Quem vive na Restinga tem que se adaptar, como o próprio guriri. O interessante dela é que ela é uma palmeira, né? Só que quando você imagina uma palmeira, imagina um coqueiro, uma palmeira, você imagina o quê? Aquele tronco e as folhas em cima. E é o que exatamente ela tem. Só que o tronco dela não está para cima, está para baixo. Qual é o problema que ela precisa resolver? Ela precisa chegar na água. Se você cavar aqui, a gente cavar aqui, né? Cavando a Restinga, vocês sentem? Cavando a Restinga, você vê que ela é muito seca. Outro problema para se resolver na Restinga é nascer. A temperatura da areia chega a 50 graus durante o dia. A solução encontrada por algumas plantas foi a reprodução assexuada. Senhoras e senhores, conheçam as bromélias, que são originadas através de brotos. Essa aqui seria uma bromélia mais antiga, né? Dessa bromélia saiu essa outra bromélia, também já bem antiga. Dessa daqui saiu essa bromélia que também já está senescendo, já está morrendo, né? Dessa bromélia brotou essa e agora está brotando essa. Tá? Se vocês derem uma olhada aqui mais atentamente, vocês vão ver que esse broto provavelmente está associado ainda, né? Ele está associado ainda com a planta mãe. Está associado ainda. Então as bromélias são ligadas entre elas. Se cavar aqui também está ligado com a outra planta. Por serem plantas que armazenam água, cada bromélia representa um pequeno ecossistema aquático. Dentro dessas bromélias tem produção primária, tem organismos comendo outros, tem toda uma cadeia alimentar dentro dessas bromélias. E além de tudo é um copo d'água numa restinga quente e seca durante o dia. A bromélia é uma facilitadora da restinga. Dentro do copo podem germinar sementes de outras plantas. Nasce semente dentro da bromélia. Então, se elas fazem reprodução sexual e lançam sementes, a semente que cai dentro da bromélia cai aonde? Num lugar que tem água, né? Então ela cai, aproveita aquela água, joga, começa a crescer e começa a colocar uma raiz para baixo, né? Quando ela chega no solo, depois de um certo tempo, ela acaba de que estraga muitas vezes a bromélia, né? Porque ela vai crescendo em cima, sempre com aquele fonte de aquele apoio de água, né? Então ela vai crescendo em cima com aquele apoio de água e ela vai e germina e aí cresce numa outra planta, até que a raiz dela consiga chegar mais embaixo, onde tem mais água. Ambientes diversos e característicos, que proporcionam o aparecimento de diferentes espécies e curiosas adaptações. Todo esse mosaico torna a Restinga de Jurubatiba um trecho único no litoral do país. Ela é a mãezona da Restinga. Assim como a bromélia e o guriri, a clúzia é uma espécie facilitadora. Isso quer dizer que sem ela, a região não teria tanta diversidade. Mas afinal, o que é a clúzia? Isso é o que nós vamos descobrir. Ela começa assim, pequenininha, como o guriri. Essa aqui é uma clúzia nascendo. Tá?
é o início de uma moita. Possivelmente, ela nasceu dentro de um copo de bromélia. Foi uma semente da clúzia que caiu dentro de um copinho de bromélia, como esse aqui que tem até do lado. Caiu, germinou, conseguiu, lançou a raiz para o solo, começou a crescer. Quando atingiu um determinado momento, ela saiu, ela pulou para fora da bromélia, né? Provavelmente a bromélia morreu, ela saiu da bromélia, né? E começou o seu desenvolvimento. Mas se engana quem pensa que a história para por aí. Essa é a futura moita de clúzia e pode alcançar até 5 metros de altura. Depois que cresce, ela se torna um abrigo de diversas plantas. Agora a gente vai entrar na clúzia, o oásis da Restinga. Acompanha a gente. Se lá fora a temperatura chega a 40 graus, aqui dentro da clúzia ela se mantém a 25, bem mais agradável. E não é só a temperatura que muda muito aqui para dentro. Eu acho que se vocês perceberem bem, lá fora, naquela areia nua, né, o que você tem é areia nua o tempo todo. Aqui dentro dessa moita da clúzia, o que você percebe é que há um acúmulo também muito grande de matéria orgânica, que são as próprias folhas mortas da clúzia, que vão caindo no solo e vão se acumulando e vão se decompondo, né? Então você tem esses acúmulos de folha por cima, elas vão se decompondo, e você embaixo, você vai tendo um acúmulo de matéria orgânica. Você percebe que é bastante diferente, né? E esse acúmulo de matéria orgânica, né, aqui, que se acumula também a umidade, aqui o solo é bem mais fresco, né, associado a essa temperatura mais amena, permite que uma série de plantas colonizem esse ambiente. Então vocês, por exemplo, tem essa plantinha aqui, né, essa plantinha pequenininha, né, que ela provavelmente veio de uma semente que caiu aqui, germinou, e o crescimento dela, a germinação dela, só foi possível porque ela está aqui dentro. A clúzia é uma mãezona, tão boa que é apreciada até pelos insetos. Alguns besouros depositam os ovos entre as folhas e a larva cresce ali mesmo. Por causa disso, elas são conhecidas como larvas minadoras. Daqui você consegue perceber bem qual foi o caminho que a larva fez, né? Então ela veio, o ovo foi colocado mais ou menos por aqui, foi crescendo, foi aumentando de tamanho, né? Foi aumentando, fez a curva, voltou, foi aumentando de tamanho, até que ela empupou aqui, né? E eclodiu e foi embora. Uma outra estratégia dos insetos da Restinga é fazer uma casa usando as folhas da clúzia. As folhas estavam separadas, né? E ela tece a folha e faz uma espécie de um sanduíche, né? Então o inseto se esconde no interior e ele vai comendo o interior, tá? Então isso daqui, o inseto já até foi embora daqui. Olha o estrago que ele fez. Outra curiosidade da clúzia é que, diferente da maioria das plantas, ela só conclui a fotossíntese durante a noite. Como se ela captasse a luz, né, toda a energia luminosa, e ela meio que guarda essa energia luminosa dentro. Ela reserva. E à noite ela faz a troca gasosa. E o que acontece quando morre a mãe da Restinga? Agora aqui você parece que todas aquelas plantas que estavam ali embaixo, crescendo vagarosamente, agora ela já tem o tamanho suficiente para poder crescer. Quando as plantas crescem, a clúzia cumpre o papel de estruturadora. Mas de alguma forma, tudo pode voltar ao ponto de partida. Existe algum mecanismo de volta à areia nua, né? Então provavelmente depois que a clúzia morre, a esse determinado momento, isso com o tempo vai se desestruturando, porque vai ficando muito exposto ao sol, ela vai se desestruturando e pode voltar a ser areia nua. Foi o estudo das lagoas costeiras que deu visibilidade aos pesquisadores que atuam na região norte fluminense. Hoje, as lagoas estão protegidas dentro dos limites do parque, mas ainda assim, enfrentam os riscos da intervenção humana. A Lagoa Cabiúnas é a primeira do parque no sentido Macaé-Quissamã, e é por essas águas escuras que vamos percorrer. Aí vem o nosso barco, então, hora de partir. O corpo central da lagoa tende pelo nome de região liminética e possui cerca de 3 metros de profundidade. Já a cor escura se deve à alta concentração de humus. Complicou? Calma, o Vinícius explica. A lagoa tem essa coloração meio de chá, né? Coloração escura. Isso se deve ao carreamento de substâncias úmicas, né? De humus, que é aquilo que as pessoas até colocam em plantas, né? Que seriam plantas em decomposição. É o carregamento desse humus pelo efeito da chuva, né? Então a chuva traz esse material para dentro da lagoa. Mas essa escuridão pode dificultar a vida de algumas espécies. O fitoplâncton, que precisa de luz para fazer fotossíntese, tem dificuldades num ambiente como esse, né? Era uma lagoa de água escura, você a partir de uma determinada profundidade você já não tem praticamente luz nenhuma penetrando nesse ambiente.
Então, o fitoplâncton tem uma certa dificuldade para, digamos, viver, para produzir num ambiente como esse. Então, o principal produtor primário nesses ambientes, né, normalmente é o fitoplâncton, a maioria de lagos, o principal produtor primário é o fitoplâncton. Num ambiente como esse, eu vou mostrar para vocês depois, são as macrófitas aquáticas. A região litorânea da Lagoa Cabiúnas é caracterizada pelas macrófitas aquáticas, plantinhas que vieram do ambiente terrestre e que se adaptaram ao meio aquático. Elas são as principais produtoras primárias desse ecossistema. Claramente aqui você tem duas espécies bem distintas, né, dois grupos diferentes de macrófitas aquáticas. Tem a taboa, né, que é aquela macrófita aquática ali, ela é uma macrófita aquática que a gente chama de emersa. O que é uma macrófita emersa? Ela está com a raiz no sedimento, só que toda a planta, boa parte da planta, sai para fora da água, ela emerge da água, né? Ela é uma macrófita bastante interessante. Inclusive foi provado recentemente que essa macrófita tem uma boa capacidade de depurar esgoto, né? Então ela pode ser usada, por exemplo, em estações de tratamento de esgotos naturais. Outra plantinha interessante é a ninféia. Ela é parente da Vitória régia lá da Amazônia e uma das principais características dela é ser uma folha flutuante. A ninféia está enraizada no fundo da lagoa e as folhas flutuam para captar luz. Então uma adaptação interessante, quer dizer, ela pega o nutriente que está contido no sedimento, que é rico em nutrientes, e pega a luz da superfície. As lagoas são elementos de grande importância nesse mosaico de ecossistemas. Aqui no parque, 15 são permanentes e algumas espécies só existem aqui. Outra coisa interessante dessa lagoa é a presença do microcrustáceo planctônico Diaptomos azureus, né? Ele é do grupo do camarão, é uma espécie mais ou menos aparentada do camarão, né? Um pequeno crustáceo, só que ele é microscópico. Ele deve ter um aqui, a gente não vai conseguir ver. E ele é endêmico dessa lagoa, né? Ele está presente nessa lagoa e na Lagoa Comprida, na segunda lagoa do parque, e não está presente em nenhuma outra lagoa e nenhum outro ecossistema. Então ele só está nessas duas lagoas e mais outro lugar nenhum do mundo. As lagoas costeiras sofrem uma grande variação de profundidade. Na época de chuvas, o nível de água tende a aumentar. Já no meio do ano, época de secas, o nível costuma cair. Mas a última diminuição na profundidade da lagoa foi causada pelo rompimento da barra que a separa do mar. Hoje, a Lagoa Cabiúnas está recuperada. As águas estão doces novamente, apesar da destruição de grande parte das macrófitas aquáticas. O que se espera agora é que essas águas escuras permaneçam misteriosas, guardando o segredo da biodiversidade. Uma escola que ensina a preservar e a ver com outros olhos a relação com o meio ambiente. Essa é a missão da Escola de Pescadores, uma parceria entre o FRJ, Petrobras e Prefeitura de Macaé. Quem olha eles assim à vontade, nem imagina como é agitado o dia a dia na Escola de Pescadores. Não tem moleza não. Aqui a criançada tem aula de 7 da manhã às 5 da tarde. E o que eles aprendem? Aí é que está o diferencial dessa escola. Além das disciplinas convencionais, os alunos também realizam uma série de atividades, como é o caso do PIAF, o Projeto Integrado de Atividade Física. A ideia é entender o esporte dentro de um contexto mais amplo, fazendo associações com o conteúdo de outras disciplinas. O remo incorpora o deslocamento, a prática em barcos, o processo do contato com o meio ambiente, na medida que nós navegamos pelo rio, pela boca do rio, pelo mar próximo, uma discussão de organização de trabalho, na medida que o remo é um trabalho coletivo. Em suma, ele esse remo gerenciado pela educação física tem esse aspecto bem claramente transdisciplinar. Braços firmes, olhares atentos, concentração. Aqui tá todo mundo no mesmo barco, literalmente. Não tem para onde correr. A única forma de sair do lugar é entrando em consenso. E lá vão eles. Up! 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 É, professor. Será que não tá na hora de descansar um pouquinho? Nós tem que seguir o vogue, hein? Tem alguém cansado aí? Não! Ok, não tá mais aqui quem falou. Barco pra frente. Como é que foi? Sei lá. Assim, senti a emoção de ficar dentro d'água lá no meio do rio. Assim, essas coisas assim mesmo. Na escola de pescadores, nós trabalhamos com a disciplina de ecologia.
né? Essa disciplina, ela tem o objetivo de fazer com que o aluno se sinta parte do meio ambiente, se integre ao ambiente e, a partir disso, dessa sensibilização inicial e do conhecimento sobre a estrutura e o funcionamento dos ecossistemas locais, ele possa criar meios de intervir no ambiente de forma mais sustentável. Os professores realizam saídas em campo e levam os alunos a ambientes como a Restinga, o Manguezal e as lagoas. O objetivo é sair um pouco da sala de aula e discutir no próprio local as causas da degradação desses ecossistemas. Uma das preocupações na Escola de Pescadores é a própria preservação da cultura da pesca e a produção do pescado. De acordo com o IBAMA, o Rio de Janeiro ocupa o 4º lugar no Brasil em captura pesqueira, atrás do Pará, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E a maioria das embarcações é de pequeno porte ou pratica pesca artesanal. Por isso é fundamental educar e conscientizar esses futuros pescadores. A maioria das crianças faz parte da população ribeirinha da cidade. Grande número delas é filho de pescadores. Um número muito reduzido deles quer permanecer com a profissão do pai. E a gente precisa dar, de repente, direcionar o olhar deles para uma outra possibilidade da questão da pesca na cidade. O pescador, ele depende do peixe, depende do recurso para o seu sustento, mas se ele pesca com uma malha muito fina, aquele recurso vai acabar. Então, de que modo ele pode trabalhar a considerar, né, a sua ação por um tempo mais prolongado. E para despertar essa consciência ecológica nas crianças, os monitores realizam uma série de atividades interativas, usando a Escola de Pescadores como um verdadeiro laboratório. E a gente pode fazer com que o aluno aprenda brincando. E nós fazemos jogos de tabuleiros, kits, né, de pesquisa e várias atividades que os alunos saem da sala de aula, né? Começam a brincar, a interagir no pátio da escola e a fazer pontes com o conhecimento. Só vou atender se fosse pro pobre rico. Por meio de peças teatrais com temas relacionados ao meio ambiente, os próprios alunos ressaltam a importância da preservação. A gente conta aí com a participação dos professores de ciência, de ecologia, para dar esse suporte técnico para a gente aqui na área. A oficina também serve para despertar novos talentos, como é o caso da Nayara, que tem seu texto encenado pelo grupo. Bom, é bem divertido, né? Procurei deixar uma coisa bem alegre e contar as consequências que a pessoa tem poluindo o Rio Macaé. O próximo projeto a ser implantado é o monitoramento mirim. Os próprios alunos da Escola de Pescadores é que levarão outras crianças aos ecossistemas. Eles adoraram e se sentiram assim muito responsáveis pelaquela atuação, por levar o outro aluno de outra escola ao campo. E aí nesse trabalho, a gente vê um retorno, a gente vê que aquilo que a gente está trabalhando ali no dia a dia da escola, com muita dificuldade, está valendo a pena. Projetos que visam despertar a consciência ecológica, cenários únicos e biodiversidade. Depois de conhecer um pouco mais sobre a paisagem norte-fluminense, só nos resta seguir o lema do ecoturismo: não tirar nada além de fotos, não deixar nada além de pegadas, não matar nada além de tempo, não levar nada além de lembranças.